a maior parte das pessoas conhece a expressão bode na sala. Bode na sala. Então o camarada estava cansado, porque na família dele todo mundo reclamava de alguma coisa, ele também reclamava de um monte de coisa, todo mundo se desentendendo. Aí ele teve uma ideia brilhante, ele foi até o mercado, comprou um bode, voltou com o bode, comprou uma corda, voltou com a corda, prendeu o bode na corda, prendeu a corda numa parede lá, num pilar qualquer, e botou na sala. Aí everybody ficou irritado, né? Ai. Everybody. Ficou todo mundo doido, o bicho se debatia, quebrava tudo que estava em volta. Em pouco tempo a sala estava forrada de estrume, banhada de urina, aquele cheiro horroroso, móvel estragado. Melhor definição de caos, impossible. Aí ninguém queria sair do quarto porque sabia que se chegasse na sala ia dar de cara com bode. E com aquela caca, né, espalhada no chão que ninguém queria limpar. Que nem antigamente tinha umas famílias que tinham, como é que chama? Gaiola com passarinho. Não é politicamente correto ter gaiola com passarinho, mas antigamente muita gente tinha gaiola com passarinho. E eu conheço gente que não gostava muito de limpar aquela base da gaiola. A base. Aquela base da gaiola que ficava com o jornal, e às vezes você puxava. Eu não, nunca, mas eu já vi. Às vezes as pessoas puxavam aquela basezinha, o jornal enrolava e bluft, ia pro chão, obviamente, da mesma forma que com a manteiga para baixo do pão, com a caca para baixo, né? Aí era aquela coisa horrorosa. Então o bode, aquela tragédia, tudo entrando no vão do taco, que nessa hora o taco tem um vão enorme, né? Aí como você vai limpar? Tem que pegar um palitinho, já viu, né? Enfim, tudo revelando que a sua acontecia... idade, hein, Não, mas tem taco tem até hoje. Claro que tem até eu acho hoje. maravilhoso, Tem até hoje, é bonito pra caramba. Madeira espessa, não é aquela coisa, né? Aquela camadinha fina. Mas o fato é, todo mundo resolvia, os problemas continuam os mesmos, os problemas continuam insolúveis, etc. Tal, mas tudo perde importância diante do bode na sala. Então as coisas que geravam uma reclamação brutal viram perfumaria. O bode era o problema, o maior problema. E é um problema tão grande que parecia que era o único problema. Aí o sujeito pegou, tirou o bode da sala. Ufa, tudo resolvido. Só que não. E o Brasil conheceu vários bodes na sala. O regime militar foi um bode na sala. A dívida externa foi um bode na sala. As crises do petróleo foram um bode na sala. Hiperinflação foi um bode na sala. A gente se livrou desses bodes todos. E o tempo mostrou que os problemas estruturais, aqueles que o bode escondia, continuavam lá intocados, não mudava nada, continuava a ter problema. Então, o problema não é o bode. E quais eram os problemas? Uma educação de baixa qualidade, uma indústria que não anda pelas próprias pernas, uma infraestrutura decadente, obra parada, obra desnecessária, insegurança jurídica, judicialização, realidade tributária caótica, estrutura partidária horrorosa, Estado inchado, saúde deficiente, desigualdade social... investidor que fica bravo, enfim. Aí vem a pandemia. Vem a Covid, aí vem um bodão. Bodão, mas bode mundial. Todo mundo fazendo planos para quando o bode for posto para fora da sala. No caso do Brasil, o fim da pandemia seria a volta à normalidade. Mas que normalidade? Qual é a normalidade? Mais bode. A sequência, Ricardo Vélez, Abraham Weintraub, Decotelli, é bode que não acaba mais, né? Botaram 3 bodes na sala. Tiraram um, botaram outro. Ainda bem que não botaram os 3 ao mesmo tempo, não criaram um conselho de bodes, né? Aí qualquer nome que apareça agora tem grande chance de passar a impressão de que é o maior educador do Brasil, né? E daí que a educação vai voltar à normalidade. Mas de que normalidade a gente está falando? No caso da educação também, né? Bom, para enfrentar a pandemia, a gente ampliou o déficit público num patamar assombroso. O déficit era alto, ficou interplanetário. Aí o fim da pandemia vai nos devolver a normalidade, mas, de novo, de que normalidade? Né? O presidente Bolsonaro brigando com a ONU, brigando com a França, brigando com a Alemanha, brigando com uma menina de 16 anos. Ele brigou com uma menina de 16 anos, a doida da Greta, que ficava denunciando a forma como a gente conduzia o meio ambiente. Aí ele reclamava dos números do INPE por causa das queimadas, dizia que o INPE mentia sobre a Amazônia. Aí surge o Jairzinho Paz e Amor, que fala manso, parece razoável. Aí sai o bode é o brabento, o Jairzão, o bode presidencial. Então agora a gente volta à normalidade das relações internacionais e da gestão das queimadas, mas que normalidade das relações internacionais e da gestão das queimadas? Então, a normalidade que a gente está falando
Sabe qual é? Uma educação de baixa qualidade, uma indústria que não anda pelas próprias pernas, uma infraestrutura decadente, obra parada, obra desnecessária, insegurança jurídica, judicialização, realidade tributária caótica, estrutura partidária horrorosa, o Estado inchado, saúde deficiente, desigualdade social. E o que mudou? Então, o bode na sala é um truque. A história do bode é uma forma de enganar, de empulhar. É uma maneira de criar uma cortina de fumaça, de arrumar um problema grande o bastante para a gente deixar de pensar nos problemas graves que a gente tem que enfrentar. E que a gente promete enfrentar. E que a gente nunca enfrenta. Então o bode só é engraçado, e ele é engraçado, quando a gente esquece que o nosso futuro está ligado às soluções dos problemas reais que continuam lá enquanto o bode vai para outro lugar. A Covid-19 vai passar. Não vai ter Covid-20, 21, 22, espero, né? Eu não sei em quanto tempo essa frase vai ser uma verdade absoluta, talvez quando vier a vacina, mas vai passar. Agora, o volume de problemas que ela criou, a gente só vai entender quando o tempo sedimentar, o efeito que ela vai ter sobre os novos, sobre os empregos, sobre o meio empresarial, sobre a forma do mercado funcionar, sobre falência, tudo isso a gente vai ainda aprender. Ela é um bombardeio silencioso sobre os países, né? Sobre o Brasil. Não é um bombardeio tipo Segunda Guerra, mas é um bombardeio. Só que na hora do bombardeio todo mundo se esconde e só quando ele acaba é que a gente pode sair para ver o que sobrou e o que virou escombro. E aí tem uma diferença entre o bombardeio da bomba de verdade e o bombardeio do vírus, que no bombardeio da bomba de verdade você corre para o abrigo. E no bombardeio do vírus tem coisa para fazer para diminuir o estrago que ele provoca e os estragos que a gente já tinha que resolver antes. E será que a gente está investindo nosso tempo na reconstrução do Brasil? Para que no dia seguinte, quando o bode for embora, a gente recomece menos sofrido? A gente está fazendo isso? Será que para retomar a economia de uma forma mais rápida, a gente está se mexendo do jeito que deve se mexer? Uma coisa é a gente ver o Congresso, o Executivo e o Judiciário se mexendo para que a gestão desta crise, para que a administração do estrume do bode seja mais eficaz. Então, os poderes estão se mexendo para o governo liberar os auxílios todos que tem que liberar? Estão se mexendo. Tem as dificuldades, o dinheiro não está chegando na ponta das empresas, das pequenas, das microempresas, mas, enfim, o poder se mexe. O poder judiciário está se mexendo, está definindo quem é que manda no quê, quem é que abre o quê, qual a esfera de poder que decide sobre o comércio, sobre seja lá o que for. Isso a gente está fazendo. Mas e a agenda que a gente iria enfrentar sem o Covid? Por que a gente não está enfrentando com o Covid, com a Covid? O Brasil construiu nos últimos 30 anos um modelo de país que é complicado, que não premia a produção, pune a produção. Vale uma das frases mais fabulosas do ex-presidente Reagan, que ele diz que na visão do governo, a economia é a seguinte: se a coisa se move, você taxa. Se ela continua em movimento, você regula. E se ela parar de se mexer, aí você vai lá e subsidia. É assim que a gente funciona no Brasil. Então a indústria brasileira continua a ser sucateada. Cadê as políticas de modernização do parque industrial para aumentar a produtividade, competitividade? Cadê os movimentos para aumentar a exportação de manufaturado, de produto mais complexo, de produto mais tecnológico? O que a gente vê de concreto? A gente vê a manufatura caindo. Estou falando de indústria. E a redução dos custos de produção para que os produtos importados não sejam tão competitivos, né? Porque hoje é mais barato você comprar um produto que navega os oceanos todos, um produto Júlio Verne do que um produto fabricado aqui na esquina, né? E a infraestrutura? Lamentável. Porto, aeroporto, setor elétrico. Cadê os investimentos para você ter uma política voltada para a produção, no caso de energia? Política de concessão, em que velocidade isso está andando? Tem projeto para caramba, mas e tirar do papel? E as privatizações? Se pegar quantas vezes o Paulo Guedes disse que ia privatizar e a gente somar quanto isso dá, já deu 100 trilhões. Porque ele já privatizou o Correio 10 vezes. E também os antecessores. Não no governo do PT, que não queria privatizar nada. Mas se você pegar as promessas da Dilma sobre concessão, a gente já concedeu umas 15 Via Dutra. Só que não tem 15 Via Dutra. E a gente não consegue resolver o problema das estradas que tem que conceder. Vai concedendo, mas é tudo de pouquinho.
E a gente, olha, não dá para dizer que a imprensa é crítica nesse ponto, não, porque cada vez que concede, a gente registra, bate palmas e tal, mas a gente tá batendo pouca palma. Não é como na abertura do Band News no meio do dia, que tem esse monte de palmas. E eu queria ter esse monte de palmas para os projetos de concessão, de privatização, de redução das amarras e tal, que a gente não vê. Então, o país não só tem investido menos do que o necessário para expandir a infraestrutura, como a gente está perdendo os ativos. Felipe Bueno, me lembro que no ano passado, Carla Bigato vai lembrar também, a gente discutiu com profundidade o assunto da infraestrutura e a gente mostrou rodovia deteriorando, ferrovia, ponte, viaduto. E as notícias de viaduto de cidade caindo pedaço de rua. Em Brasília caiu uma placa gigante, caiu uma quadra de futebol de salão. Sorte, não machucou ninguém. É tudo largado, entendeu? Então entra Covid, sai Covid, essa é a realidade. O bode não muda. Então a gente vai vencer a Covid e a gente vai entender que a gente teve uma grande vitória. Não, mas e a vitória sobre os problemas que a gente já trazia conosco? Cadê a vitória? Essa é a realidade. A gente investe menos do que do necessário há mais de 30 anos. Isso quer dizer perda de eficiência, aumento de custo de operação. Pega o nosso agro, gente. A gente tem uma malha ferroviária que é ridícula. A gente tem uma malha ferroviária que é 1/7 por 1.000 quilômetros quadrados de país que os Estados Unidos. 1/7. Olha, é 1/4, 1/5 da malha ferroviária proporcional da Argentina. Então essa discussão toda, para falar de bode, é divertido, é bacana, é engraçado, etc e tal, mas a questão central é o seguinte: se a gente ficar esperando sempre o bode sair da sala para achar que a gente venceu um problema, a gente sempre vai ter de volta os problemas que existiam antes do bode aparecer. Então é hora da gente começar a enfrentar o bode, alimentar o bode, sei lá o que fazer com o bode, se livrar do bode, mas a gente tem que pegar a lista de problemas que aquela família tinha antes do bode e enfrentar. E a nossa lista não é pequena. Vamos fazer a listinha e vamos começar a enfrentar. Aí a gente vai ver o Congresso discutindo reforma tributária, reforma política. Parece piada, né? A gente diz isso tanto que parece piada. Parece, pô, mas esses caras são os idiotas. Pô. Esses caras só falam bobagem o tempo inteiro falando de reforma tributária, reforma política, reforma disso, reforma daquilo. Mas e aí? É o que temos. É isso que faz o país andar. Cadê o dinheiro do investimento? Não tem. Cadê a reforma do ensino brasileiro? E aí é uma reforma. Mais investimento no ensino básico. Discutir a estrutura das universidades brasileiras, mas sem aquele negócio de, vamos caçar comunista. Eu tô vendo um comunista lá em cima da árvore. Dá um tiro de sal nele para ver se ele sai correndo. Não é isso. É plural, a universidade tem que ser plural, tem que ter quem quiser ter. Não tem que discutir quem é que é. É diferente o seguinte, você vai no jogo do meu São Paulo, você vai ver São Paulino no time. Você vai no jogo do Palmeiras, do meu filho Marcelo, você vai ter palmeirense na torcida. O Marcelo está aqui na minha frente, vendo aqui, conversando. Então o São Paulo e o Palmeiras vão juntos, claro que ele vai ficar do meu lado porque eu mando, mas o fato é o seguinte, tirando essa situação, que é a única em que eu posso mandar, e ele vai ter que ficar quietinho, porque senão vai dar problema, tem que ser plural, gente, não dá para ser essa loucura. E a gente está ficando enlouquecido. Então, o que eu quero propor nessa pequena discussão nossa aqui é o seguinte: não vamos ficar festejando que a gente se livrou de um bode. Nós vamos, claro, soltar fogos. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente solta fogos. Acabou a Covid, a gente solta fogos. Mas tem que reconstruir, né? No nosso caso, já tinha antes. Na Segunda Guerra, não, né? A Segunda Guerra teve que ser reconstruída porque eles começaram a destruir as coisas em 1939. Só que no Brasil a gente já está destruindo há 30 anos. Então tem um problema sério para enfrentar. Não vamos só enfrentar os nossos problemas depois que o bode sair da sala, porque é tarde demais.